Temos um Deus que conhece todos os nossos caminhos. Aleluia. Deus não se deixa levar por medição humana. Tem gente que ele chega na casa de Deus, ele vive uma vida cristã, mas é uma vida pautada numa fita métrica, mede uma coisa, mede outra, ele mede tudo, mede todos, mas não se mede. Saúde a todos na paz do Senhor. Amados de Deus, é uma alegria estarmos aqui visitando os nossos irmãos. Hoje a Sarinha e meu genro Isaac foram lá em casa e foram preparar um camarão para a gente, mas foi com a condição que queriam que a gente viesse visitar vocês hoje aqui. E aqui nós estamos, celebrando a Deus, louvando ao Senhor. Cada um de nós que saímos das nossas casas, a gente saiu com o intuito de adorar a Deus e oferecer o nosso culto. Aleluia. E é muito bom quando a gente sai de casa sabendo que a gente veio para adorar a Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma certa feita em um congresso, estava eu e a missionária Samira Santos, e ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Na hora do louvor, como vocês estavam louvando aqui, na hora da alegria, ela olhou e as mulheres muito animadas, ela disse: irmã Aparecida, numa hora dessa, espírito de depressão bate em debandada, angústia vai embora, o inferno perde ponto e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Esse é o entendimento que nós temos, que estamos celebrando a um Deus que é vivo, que reina e que tem todo o poder para fazer maravilhas. E o nome dele é Já. Aleluia. Muitas vezes você entra por essa porta transportando um problema, mas o Deus Já muitas vezes faz maravilhas, e quando você percebe, ele já tem feito. Aleluia. Amados de Deus, veio ao meu coração um texto, porém nessa noite o pastor Chico Chagas leu o Salmo 139. Eu sou apaixonada pelo Salmo 139. Por quê? Porque o livro de Salmos, a gente precisa ter um entendimento seguinte: os Salmos, eles eram uma espécie de louvor, eram cantados. Quando você vê salmos imprecatórios, você vai ver que Davi, geralmente ele estava reivindicando uma providência de Deus diante de uma determinada situação. Quando você vê cânticos de romagem, ou salmo de romagem, era exatamente os salmos que os judeus usavam para sair do seu lugar para Jerusalém, e eles iam já adorando, já saíam das suas tribos, das suas tendas, com espírito de entendimento de que iam adorar. E eu gosto muito dos salmos, porém o Salmo 25 e o Salmo 139, para mim, eles são muito significativos. É difícil dizer qual é o salmo que a gente mais gosta, mas o Salmo 25, eu me lembro que ele me acompanhou numa época de um deserto muito grande, né? Então eu sou muito apaixonada pelo Salmo 25. Porém o Salmo 139, ele é um salmo onde Davi descortina exatamente este Deus onipresente, este Deus onipotente. E eu quero em rápidas palavras meditar com você no que foi lido nesta noite. Quando o Senhor usava o salmista Davi e dizia assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe, diga comigo, é de longe, tu entendes o meu pensamento. Aleluia. Você está vizinho a alguém aí, mas ele não tem o poder de entender o teu pensamento. Mas o teu Deus conhece esse pensamento de longe. Oh, aleluia. Esse alguém que está sentado do teu lado, ele não sabe o que você estava pensando quando trocou de roupa, ele não sabe o que você pensou hoje de manhã, ele não sabe, mas Deus sabe o que você pensou desde a hora que você acordou, o que você pensou antes, o que você pensou quando chegou aqui, o que você vai pensar quando sair daqui. Oh, aleluia. Aí ele prossegue dizendo: tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces
todos os meus caminhos. Aleluia. Irmão, esse versículo de número 3, ele fecha a porta para todo julgamento. Temos um Deus que conhece todos os nossos caminhos. Aleluia. Deus não se deixa levar por medição humana. Tem gente que ele chega na casa de Deus, ele vive uma vida cristã, mas é uma vida pautada numa fita métrica, mede uma coisa, mede outra, ele mede tudo, mede todos, mas não se mede. Mas nesta noite a palavra de Deus diz que nós temos um Deus que cerca o nosso andar, aleluia, e o nosso deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece a tua trajetória. Aleluia. Deus conhece a tua história. Deus sabe as tuas fraquezas. Deus sabe a tua pequenez. Mas mesmo diante de todo esse conhecimento, Ele é um Deus que estende a mão. Ai, andei a fé. Servimos a um Deus que estende a mão, um Deus de resgate. Oh, aleluia. E é isso que deixa muita gente pirado. Porque o homem quer que Deus meça como ele mede. Mas Deus conhece todos os meus caminhos. Aleluia. Aí ele diz assim: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Irmão, Deus é tão tremendo, aleluia, que quando Jeroboão mandou um emissário à casa do profeta Aías, o Espírito de Deus é tão grande, é tão tremendo, que quando Jeroboão mandou o emissário na casa do profeta Aías, a mulher de Jeroboão se disfarçou, aleluia, mas quando chegou na porta do profeta, ele diz: entra, mulher de Jeroboão. Aleluia. Sabe o que isso me ensina? Aleluia. Não adianta querer se esconder de Deus. Deus te conhece. Não adianta querer fugir de Deus. Deus te pega. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para crente fujão. Não fuja do que Deus chamou você para abraçar. Tem gente aqui que tem dado curva diante de um chamado de Deus, mas nesta noite eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer: Deus vai te pegar na quebradura de uma curva, mas Ele te pega ali, porque Ele é o Deus que conhece os teus caminhos. Oh, aleluia. Aí Ele diz mais, aleluia: tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aleluia. Já imaginou, irmão Gunavingre, se não fosse a mão dele sobre nós? Aleluia. Oh, aleluia. É Satanás fazendo mira, mas sobre a sua vida tem uma mão. É Satanás dizendo: acabou a história dela, acabou a história dele, mas sobre a nossa vida tem uma mão. Oh, aleluia. Quantas vezes alguém diz: ó, morreu aqui. Aí Deus diz: não é assim não. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Quem é esposa aqui sabe disso. A gente se sente tão segura quando o marido da gente coloca a mão sobre a gente, não é? Dá aquela sensação de proteção, não é? Toda esposa gosta disso, eu gosto. E eu creio que a maioria das esposas. Agora imagine o Todo-Poderoso colocando a mão dele, colocando a mão dele, colocando a mão dele, colocando a mão dele, colocando a mão dele,
Você está passando uma luta no meio de uma parentela distanciada. E você tem dito: não estou mais conseguindo. Mas Deus nesta noite te diz: pensa na mão que está sobre a tua vida e caminha confiando nela. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro, há quase 33 anos atrás, eu recebi um convite para ir pregar no Abolição 4. E naquela época, os ônibus, eu não sei hoje, mas os ônibus paravam 10 horas da noite. E eu fui pregar. Fui eu e a irmã Nilza, uma irmã que morava na minha casa, me ajudava, era minha secretária, com minhas meninas. E aí, Joatan disse: você vai com Nilza? E eu fui. A gente foi de ônibus. E o resultado é que, quando terminou o culto, eu estava certinha de que lá na congregação alguém vinha me deixar, mas não apareceu ninguém para deixar. E eu, muito tímida. A gente, quando começa, é muito tímido, né? Depois que a gente leva umas burdoadas da estrada, a gente aprende as coisas. Aí ninguém mais faz o que fazia. E eu me lembro que eu fiquei com vergonha de dizer ao irmão que eu precisava que alguém viesse me deixar. E o resultado é que o culto terminou. E aquela coisa, os irmãos ficaram conversando. E quando eu cheguei na parada, peguei o ônibus, o último que tinha do Abolição para o centro. Mas o do centro para o Alto São Manuel eu já não consegui mais pegar. Aleluia. Eu estou dentro do contexto de uma mão estendida. Aleluia. E já era bem tarde quando a gente chegou no centro. E eu me lembro que a rua deserta, naquela ponte velha, a gente subindo ali. E eu me lembro que a irmã Nilza olhou para mim e disse assim: irmã, parecida que está deserto, o negócio está perigoso, viu? Eu disse: pô, não é? E a gente andou, e a ponte velha, vocês sabem que ela não dá para ir duas pessoas de lado, é uma na frente e outra atrás. E lá ia eu na ponte, quando de repente lá vem. Naquela noite, Deus tinha me dado uma palavra sobre a proteção de Deus. Eu tinha pregado sobre a proteção de Deus. E muitas vezes a gente está pregando num tema e a gente não sabe que o inferno já está trabalhando para desmentir aquilo que a gente pregou. Mas quando você prega crendo no que a palavra diz, meu filho, dá nó em pingo d'água e Deus cumpre o que você pregou. E eu me lembro que eu ia na ponte e a irmã Nilza vinha logo atrás. E de repente lá vinha um rapaz de bicicleta. A gente indo e ele vindo. Mas eu pensei: ele vem de bicicleta e ele vai descer e vai tomar o caminho dele. E o resultado é que ele não fez isso. Quando chegou perto, parecia assim que ele tinha batido numa parede invisível. É como se tivesse uma parede de acrílico. Ele bateu, que ele entortou o guidão. E quando ele entortou, a irmã Nilza, que estava atrás, deu um grito. E quando eu olhei, irmã Nilza deu o grito porque aquele rapaz estava endemoniado naquela bicicleta. Ele endemoniou-se assim na frente da gente. Endemoniou, entortou o guidão. E eu quero aproveitar e dizer a pastor Chico que quando estiver passando esse trenzinho aqui, aproveite o trenzinho. E quando estiver endemoniado, bote eles para ver se eles têm essa alegria todinha para expulsar demônio, viu? Aproveite o trenzinho para ver se tem coragem, viu? Para ver se eles expulsam demônio. Aproveitar o trem, né? Para ver se expulsa demônio. E eu me lembro que quando ele entortou, que ele começou a babar, que a irmã Nilza deu um grito. Ela disse: o que é isso? Na mesma hora Deus me falou. Disse: demônio. E eu disse: irmã Nilza, é demônio. E a gente contornou e seguiu. Depois que a gente seguiu, a gente veio comentando dali da Ponte Velha até chegar na minha casa, que eu morava na época na Presidente Dutra, onde hoje é a Bismoto. A gente comentando: um Deus que guarda. O salmista Davi tinha razão de dizer: tu me cercas em volta e sobre mim puseste a tua mão. Era Saul caçando e Davi não era achado. Era Saul perseguindo, mas Deus não entregava Davi nas mãos de Saul. Sabe por que isso aqui? Aleluia. É porque quando você é cercado e quando você está debaixo da mão dele, meu filho, o inferno continuará investindo,
continuará se levantando, mas você caminha debaixo do aval da glória de Deus. Oh, aleluia. Ele ficou tão impressionado com esse cuidado, que logo a seguir, no versículo 6, ele diz: tal ciência. Qual ciência? A ciência de saber o que eu penso, a ciência de saber o que eu vou falar antes mesmo de ter chegado na minha boca, a ciência de ser protegido, cuidado, de ser presente, de cercar o andar. Aí ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não a posso atingir. Oh, aleluia. Eu me lembro que naquela noite saiu eu e irmã Nilza conversando do que tinha acontecido na ponte. Aleluia. Porque a gente viu claramente que foi uma pancada tão ferrenha que ele deu, que entortou o guidão da bicicleta. Você já viu uma pancada no nada entortar um guidão? Na minha frente eu não sei o que ia, mas eu sei que o que ia era potente para barrar todo investimento do inferno. Ei, nesta noite eu quero declarar debaixo da autoridade do nome de Jesus, que investimento do inferno será neutralizado. Você vai caminhar de posse de vitória. Você vai caminhar com a ousadia de servo. Você vai se alegrar na certeza de que tem um Deus que te cerca em volta e que sobre a tua vida Ele coloca a mão. O salmista disse: é tão maravilhoso isso que eu não posso atingir. Eu não tenho condições de entender. Eu não tenho condições de mensurar. Aí ele prossegue: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se tu és um Deus que conhece o que eu penso, se tu és um Deus que sabe a palavra antes que ela chegue nos meus lábios, jamais eu posso me esconder de ti. Aleluia. Aí ele continua, mas eu quero chegar nesse versículo aqui. Aleluia. Versículo 13: pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Dá para você ver um projeto lá no ventre da tua mãe? E esse projeto era você. Oh, aleluia. Esse projeto era você. Aleluia. Quando eu olho para mim, para minha história, e vejo que eu vim de um lar tradicionalmente católico, e vejo que aceitei a Jesus com 16 anos de idade, e já fazem 43 anos que eu estou com Ele, e pela bondade dEle nunca me desviei nem um dia, aleluia, nem pensamento, para a glória do nome dEle, aleluia. Aí Ele diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Aí eu me lembro de Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. A ciência não tem capacidade de explicar como é que se cria osso dentro de uma placenta. Aí ele diz: um modo maravilhoso e terrível eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Essa parte B do versículo 14, eu sempre costumo responder, falar, meditar nela, recitar ela, quando eu estou em alguma luta. É a luta truando e eu dizendo: Senhor, maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Mas que obras são essas? Olha para trás e veja o que Ele já fez, e você vai reconhecer que maravilhosas são essas obras, e a nossa alma o sabe muito bem. Nesta noite, Deus nos dá a oportunidade de olhar para trás, não com saudosismo pelo que deixamos,
não com vontade de reaver alguma coisa que ficou lá atrás, mas para lembrar, maravilhosa são as suas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Agora olha para esse crente que está do seu lado com olho de profeta e diga: sua alma sabe que as obras dele são maravilhosas. A sua alma sabe que as obras dele são grandiosas. A sua alma sabe que as obras dele são perfeitas. Portanto, nesta noite, aleluia, já me alonguei demais, mas cante com a alma de quem sabe que as suas obras são maravilhosas. Louve a Ele na confiança de que essas obras são maravilhosas. Você vai cantar aqui com a alegria de quem já atravessou o que você está passando. Você vai cantar hoje aqui com a certeza de que chegará do outro lado, porque maravilhosa são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Tudo que o inferno quer é que você não testifique, mas nesta noite Deus te dá graça e autoridade para dizer: as obras dele são maravilhosas, e a minha alma o sabe. Sabe o que é que o salmista estava dizendo? A minha alma conhece quem é esse Deus. A minha alma tem experiência do que esse Deus é capaz. Eu gosto muito de um hino, se não me falha a memória, de Shirley Cavalhais, que ela diz: esse Deus é tremendo, forte e não falha, e para livrar o homem entra até em fornalha. Maravilhoso é conselheiro, aleluia. E ela canta, eu não sei o restante, mas sei bem esse refrão: esse Deus é tremendo. Aguarda as obras maravilhosas. Canta com a alegria de quem já viu as obras maravilhosas. Caminha na certeza de que você vai vivenciar obras maravilhosas. Se alegra na certeza de que essas obras maravilhosas vão chegar à existência. Por quê? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Ele chama à existência coisas que não existem, como se elas já existissem. Viva o seu milagre, vislumbre o seu milagre, creia no seu milagre.